Caio, novamente nós queremos te agradecer pela acolhida. Como eu estava te dizendo, é uma alegria quando o bom trabalho de um profissional o precede. Então nós já sabemos de você antes mesmo de lhe conhecer pessoalmente. E as boas experiências, elas são um excelente exemplo de qual o caminho que nós, enquanto educação, podemos trilhar. Então é por isso que nós estamos aqui. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua acolhida. E aí eu queria começar aqui pedindo para você falar um pouco como é que são estabelecidos esses vínculos com o grupo de professores, como é que você pensa na importância desse relacionamento. Pois bem, o vínculo com os professores ele se dá no nosso dia a dia. O processo educativo exige esse contato direto com os professores. É uma formação em contexto, esse contato direto com os professores. E posso dizer também que, por eu já fazer parte do quadro de professores desde 2017, o nosso grupo tem uma união muito interessante, muito bacana mesmo, porque eu já conheço eles, eles me conhecem, e assim isso tem feito um diferencial, em poder conhecer e contar com o apoio deles, né? Outro destaque também que eu não posso deixar de mencionar é que, pela primeira vez, Caucaia deu continuidade nos contratos temporários, professores substitutos. Então, tanto ganha o vínculo com a gestão, que já conhece o trabalho dos professores, mas também ganha os alunos. Os alunos já conhecem aqueles professores, estão adaptados e fortalece o processo pedagógico. Ótimo, excelente, Caio. E em relação às avaliações de resultado, né? Quais as tratativas que vocês dão? De que forma é feita essa análise inicial dos resultados dos estudantes, considerando tanto as avaliações internas, como também as avaliações externas? O diagnóstico inicial ele se dá pelas avaliações diagnósticas. A gente usa a avaliação da rede, os protocolos do PAIC, mas também no dia a dia, na troca com os professores, certo? No nosso alinhamento pedagógico mensal que a gente faz, certo? Então tudo isso contribui para fazer essa análise. Só que, como a gente está inserido numa comunidade com índices sociais baixos, né, uma comunidade carente, a nossa visão ela tem que ser diferenciada. O professor, a gestão, ela tem que ter uma visão mais humanizada, mais empática e solidária. Então tudo isso faz parte do nosso trabalho para estar analisando todos esses aspectos iniciais. Excelente. Cara, uma vez que a gente fala de avaliação, quais as estratégias que são desenvolvidas em relação aos estudantes quando se observa desempenho insatisfatório? Bom, quando a gente fala de desempenho satisfatório, né, tem muito trabalho, né, dessa temática. A gente costuma realizar a recuperação paralela. As recuperações paralelas elas acontecem logo após os resultados das avaliações bimestrais, certo? E aí emerge a nossa parceria com os professores. A nossa ação voltada para a recuperação de aprendizagem se dá a partir do momento ele começa a verificar esse aluno que precisa da recuperação, e a gente atribui um professor responsável por turma, essa é uma estratégia nossa, para estar acompanhando e verificando, tentando resgatar essa aprendizagem. Não sendo suficiente essa recuperação nesse primeiro momento, a gente tem uma estratégia interessante que é de realizar mais 2 recuperações, uma em cada semestre. A gente chama de recuperação paralela integrada. Mas a gente não visa somente recuperar a nota em si. A gente tenta recuperar as habilidades mínimas daqueles alunos. É uma oportunidade a mais. Quando a gente dá uma oportunidade a mais para o aluno, a gente está trabalhando, a gente está humanizando, trabalhando a autoestima dele, mais uma oportunidade. Sim. E a gente tem que ter essa visão mais geral, certo? E de uma forma ou não, a gente está trabalhando as competências socioemocionais dele, as habilidades socioemocionais desses alunos. Pronto.
Nós estamos aí prestes a realizar uma avaliação externa. O que é que você pensa em relação a esse movimento? O que é necessário? E uma vez que se tenha realmente um resultado específico dessa avaliação externa, o que é que pode ser feito? Primeiro que a gente tem que ter uma rotina, certo? Uma rotina para se preparar para essas avaliações externas. A gente tem que, né, conduzir, ter simulados momentos, né, trabalhar o conjunto, os alunos, as famílias. Aí entra também reuniões com as famílias para conscientizar da importância dessas avaliações externas, né? Engloba toda a rede, engloba os alunos, os professores, então todo mundo já entra em campo para estar tendo essa visão e essa preocupação com esse tipo de avaliação, que também é muito importante. Nós estamos voltando agora para o ensino presencial, depois de uma realidade desse ensino à distância. O que é que você tem observado? Quais são os pontos positivos em relação a esse período, que é um período que nós não desejamos, mas tem algo de positivo para se tirar desse período? Como é que tem sido esse retorno ao presencial? Tu pode falar um pouquinho para a gente também? Com certeza. Primeiro que o ensino remoto, ele sabe que a figura do professor é insubstituível, certo? E mesmo assim, com várias adversidades, a gente conseguiu trabalhar da melhor forma. Eu comparo os nossos professores, eu tenho que valorizar o meu time, certo? A minha equipe. Então, assim, meus professores, eu costumo dizer para eles e para quem é de fora também, são os melhores no ensino remoto. A gente aplicou uma metodologia de acompanhamento no WhatsApp, que é a ferramenta que é a mais próxima. A gente usa também a plataforma digital, né, que dá um suporte também, que é um auxílio a mais, mas o WhatsApp é a ferramenta que chega primeiro. Contudo, a nossa metodologia de trabalho ela é diferenciada, porque de fato o professor faz o seu planejamento buscando, interagindo com o aluno, certo? O aluno ele se sente participante daquele momento, mesmo com todas as dificuldades. Prova disso, a gente tem bons resultados nos índices de aprovação. Prova disso, a gente tem alunos que estão no top, no ranking no Hall da Fama, que existe essa premiação. E a gente tem usado demais as mídias digitais. Em específico, a gente usa bastante o Instagram da nossa escola, tem movimentado. A gente destaca esses alunos que merecem destaque, e as ações da escola são divulgadas nessa ferramenta. Muito bacana, Cairo. Cairo, quando a gente fala de avaliação externa, a gente sempre pensa muito com desempenho satisfatório. Mas pensando um pouco naquele aluno que é verificado que ele tem um nível desejável de aprendizagem, quais os procedimentos que são realizados para que esse aluno continue progredindo, continue sempre avançando? Pois bem, esses alunos, né, que merecem destaque, que para ele continuar progredindo, crescendo, o professor de cada componente ele já repassa, já orienta a estar se esforçando e a querer progredir mais, certo? Mas também a gente destaca os alunos com a boa participação, com boa assiduidade, de frequência a gente destaca nos grupos, e a gente vai destacar agora em sala de aula, certo? E a gente faz o destaque também, como eu falei, nas redes sociais. A gente dá o mérito, né? Isso é uma atribuição nossa, enquanto núcleo gestor, não deixar despercebido esses alunos que merecem, que são destaque, e isso faz com que os outros também sintam vontade de estar buscando sempre mais, apesar de todas as adversidades que a gente tem aqui na escola e na comunidade. Sim, reconhecer, né, o empenho daquele aluno que é dedicado, que é esforçado. Sim. Cairo, fala um pouquinho pra gente de que forma o conselho de classe é desenvolvido ao longo do ano letivo. O conselho de classe, a gente tem assim, uma experiência muito boa relacionada ao conselho de classe. Primeiro que a gente, como eu falei para você, a gente se reúne mensalmente e já tem uma visão humanizada do processo. Mas em específico, o conselho de classe na nossa escola, ele acontece em três etapas, certo? Na primeira etapa do conselho de classe,
que acontece no mês de outubro, certo? No terceiro período, a gente analisa os alunos que vão para a recuperação final, os alunos que têm necessidade de ir para a recuperação final. Quando a gente classifica esses alunos que vão para a recuperação final, o professor começa a se preocupar e buscar recuperar esses alunos que estão na recuperação final, que vão para a recuperação final. O segundo momento ele acontece após os resultados finais, no quarto período. Então, no quarto período a gente se reúne também de forma democrática para classificar os que estão em recuperação final, certo? Tudo de forma bem democrática, tendo essa visão humanizada, como eu já falei. E o último momento do conselho é para ratificar os resultados. Então, o aluno ele é aprovado, reprovado mediante o conselho de classe. Certo? Bacana. Então, são 3 momentos distintos e muito importantes para estar verificando as situações. Até porque tem que considerar que cada aluno ele tem um desenvolvimento próprio, né? Às vezes o aluno não é tão bom no conhecimento matemático, mas ele tem um desempenho excepcional em linguagem. Então tem que fazer realmente essa tratativa com esse olhar humanizado que você... Até porque também um determinado aluno ele tem afinidade, ele conta com o apoio de um professor, ele repassa algumas dificuldades na família, que a gente só vai perceber quando a gente conversa entre professores. Aí é essencial o trabalho do conselho de classe, porque um determinado professor não sabe das dificuldades que aquele aluno passa, né? Em casa, tudo isso, e a gente absorve tudo isso no conselho e procura avaliar da maneira mais humanizada, mais empática e solidária, como eu falei para vocês. Excelente. Uma realidade muito comum no ambiente escolar, Caio, é a necessidade da busca ativa, tanto para que o aluno participe das avaliações, como também para que não haja uma evasão escolar. Fala um pouquinho para a gente como é que se dá esse processo aqui na escola. A busca ativa ela começa na frequência diária, que é acompanhada pelo diário online, mas mensalmente a gente sistematiza a frequência, certo? A gente consolida essa frequência mensalmente. Os protocolos de busca ativa a gente cumpre de forma descentralizada. Os professores ajudam e o profissional de apoio também ajuda nessa busca ativa, certo? Ligando, fazendo registro, nos casos mais urgentes, oficializa ao conselho tutelar, certo? O resultado dessas ações a gente pode perceber, certo? Nos nossos índices, a gente tem turma de EJAS que tem excelentes índices de aprovação, pouca evasão, e também essas ações de busca ativa têm dado certo. A gente, no SAEB a gente teve 100% de SAEB aqui na nossa escola, apesar de ser uma comunidade de muitas dificuldades, a gente conseguiu, então foi uma conquista, foi assim, um longo trabalho de busca ativa que deu certo. A gente fica muito satisfeito por isso. Bacana. Caio, para finalizar, a gente está vindo de uma realidade pós-isolamento social. A pandemia ainda continua, a gente ainda vivencia essa realidade. Mas foi um período muito difícil para todos, né? Para nós, educadores, também para os nossos estudantes. Qual a tua perspectiva em relação a esse nosso ano de 2020? 22, Perdão. As perspectivas são as melhores. A gente já percebe uma gestão municipal com um olhar diferenciado, com novos caminhos para pensar a educação de Caucaia, certo? Muito bacana se trabalhar a meritocracia, como foi falado, né, pelo nosso secretário. E então, retornando agora do presencial, lógico que nunca mais a educação vai ter o formato, né, somente do presencial, mas assim, as ações elas são vistas, né, já são assimiladas e a gente tem boas perspectivas. E quando a gente trabalha com amor, com dedicação, os resultados vêm, certo? Sou a prova viva do que eu faço, eu amo do que eu faço com carinho e é por aí. Então as perspectivas são melhores e a gente dá o nosso melhor na frente, né, com a responsabilidade imensa, mas com Deus na frente a gente vai alcançar, a gente vai ter isso. E as perspectivas são as melhores, sim. Que bom, Caio, parabéns. Só aplaudir agora o Caio, né? Ótimo, excelente.
Raimundo, primeiramente a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade em bater esse papo conosco. Eu percebo que talvez uma característica sua deve permear também a sua prática pedagógica, é a alegria, a simpatia, e isso é muito importante. A gente está vindo de um período, Raimundo, de isolamento social, onde nós fomos testados, desafiados em relação a esse ensino remoto. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse período do ensino remoto, falasse também um pouco para a gente quais as suas expectativas em relação a essa retomada às aulas presenciais. Em relação ao ensino remoto, acredito que foi um período de muita adaptação para todos nós, né? De certo modo, nós fomos pegos de surpresa, e aí esse movimento de termos de nos adaptarmos à tecnologia, a um uso mais frequente da tecnologia, de fato, promoveu um crescimento muito maior para todos nós que fazemos a educação em Caucaia. A gente precisou conhecer mais e saber utilizar de maneira mais apropriada esses recursos tecnológicos que antes, embora conhecêssemos, não faziam parte da nossa prática pedagógica com tanta frequência como agora fazem, né? Então acredito que, apesar de todas as adversidades, as preocupações, os impactos emocionais que nós sofremos com a pandemia, foi um crescimento muito grande. A gente foi motivado a crescer e a acelerar esse processo, né, de apropriação desses recursos tecnológicos, das ferramentas, de tudo aquilo que nós dispomos para fazer uma educação mais eficiente. Quanto ao retorno presencial, acredito que é um motivo de muita alegria para todos nós que fazemos a Escola Alice Moreira, bem como a Rede Municipal de Caucaia, embora a gente saiba que ainda não seja um momento, né, dos mais propícios, mas a gente está muito feliz de retornar, de poder reencontrar os nossos estudantes, de ter um trabalho mais próximo, mais humanizado, com um olhar mais empático para as necessidades dos nossos alunos, que de fato foram potencializadas com essa questão da pandemia, né, que impactou muito o processo ensino-aprendizagem, pois nós sabemos que, embora todos os professores tenham dado o seu melhor durante o ensino remoto, nem todos os alunos conseguiram desenvolver aquilo que era necessário. Então, esse momento de retorno presencial é essencial, é muito importante para que nós consigamos realinhar o nosso percurso pedagógico. Excelente, Raimundo. Raimundo, o fazer pedagógico, ele não é feito somente pelo professor. O professor está na linha de frente, na sala de aula, mas a gente precisa de muito apoio para que, de fato, essa educação ela alcance o seu objetivo, que é transformar a vida dos nossos estudantes. Partindo dessa perspectiva, fala um pouco dessa relação sua enquanto professor com a coordenação pedagógica, de forma mais específica com o Cairo. Como é que se dá esse relacionamento? Como se construiu, tanto no período de isolamento social, como no presencial? Delinea aí um pouco pra gente como é que essa relação, qual a importância dessa relação? Pronto, eu vou partir um pouco do macro para em seguida chegar ao micro. Acho que é importante contextualizar quem eu sou, né? Eu sou professor da escola hoje, mas um dia eu já fui aluno desta escola. Eu estudei aqui a minha vida inteira, então eu tenho uma conexão muito profunda com a escola. E isso torna o meu trabalho mais significativo, porque eu acho que estou contribuindo para a escola que tanto contribuiu para a minha formação e me permitiu chegar onde eu jamais imaginava, porque no contexto em que a gente vive, a gente tem os sonhos muito fragilizados, né? A gente não acredita muito e nem sabe aonde pode chegar. Então acho que essa escola foi muito importante para mim, poder retribuir isso também é muito importante para mim. Então, falando da minha relação com a escola, mas também com a coordenação, gostaria de enfatizar, de salientar a importância da coordenação pedagógica, especificamente do professor Cairo, que tem sido muito atento, tem nos acompanhado em todas as nossas necessidades, inclusive fora do trabalho, do horário de trabalho, né? Muitas vezes. Então, acho que ter essa coordenação pedagógica atenciosa, participativa e atuante faz toda a diferença. E o Cairo ele já fazia parte da nossa equipe, então nós já tínhamos um vínculo construído, nós temos uma equipe muito unida, muito parceira. Então, ter alguém que era da nossa equipe na coordenação pedagógica nos deixa muito mais seguros e confortáveis para trabalhar, para participar, para trazer ideias. Então, acredito que é muito positivo termos esse coordenador e com essa postura que o Cairo tem de sempre nos acompanhar, mesmo quando nós muitas vezes nem pedimos, né? Então, acho que esse trabalho que ele vem desenvolvendo é muito positivo e conto com a continuidade
dessa gestão do coordenador Caio. Dessa parceria Que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. Excelente. Pensando ainda nesse momento de retomada ao presencial, Raimundo, quais as suas expectativas para o final desse ano letivo de 2022? Pronto, acredito que esse ano é um desafiador, se os anos anteriores já foram assim, este ainda mais, né? Porque agora a gente tem em mãos alunos que de fato precisam desse acompanhamento mais próximo, desse cuidado, dessa atenção. Nós temos alunos que têm essas dificuldades do processo ensino-aprendizagem, mas também que estão fragilizados quando nós falamos em habilidades socioemocionais, então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais humano, mais empático e solidário, e ainda assim precisamos trabalhar esse processo ensino-aprendizagem a partir desse desenvolvimento da autoestima do aluno, de ele acreditar em si próprio. Então penso que 2022 é um ano em que nós precisamos estar muito articulados e ter uma coordenação que nos articula dessa maneira faz toda a diferença para que as nossas ações de fato cheguem aonde precisam chegar, que é no nosso aluno, no desenvolvimento desse aluno, para que futuramente, né, ele venha a ser um cidadão, um trabalhador com uma formação sólida, apesar de todas as adversidades que esses anos ofereceram. Obrigado, Raimundo. Nada, espero Alegria que tenha poder ouvi-lo. É um prazer por ter. Bom.